Onde há Pô, 7 graus. fumaça, há fogo. então. Foguinho. Vocês viram que essas notícias, filha da puta? Das Não estou por dentro. fumaceiras? Eu vi só da que chegou lá em Nova York, acho que umas 2 semanas atrás, acho que foi, não sei. Pois é, Que a Nova cidade York ficou laranja. daqui. Então, Nova York daqui de carro é 6 horas, tá? 6 horinhas de carro. É Vinhedo Curitiba. E aí, você imagina que se lá tá fumaçado, aqui tava 10 vezes mais fumaçado. Nossa senhora. Porque essa porra dessa fumaça eles chamam de wildfires, wildfire season, que é uma época que sempre pega fogo, porque tá seco, que é um caralho. E eu, particularmente, eu não sei se eu entendo isso muito bem não, mas é um troço que acontece. E aí, essas queimadas é em outro estado, tá? Não é aqui não. É no estado de Quebec, lá pro lado de Montreal. E a fumaceira desce tudo pra cá, filho. É mais pra cima? É mais Ainda? pra cima. É Nossa. bem mais pra cima. Daqui até Montreal de carro são outras 6 horas. Não, 5 Puta. horas. 5 horas de carro, cara. E é pra aquele lado lá. Aí a porra da fumaça pega fogo lá e cai pra cá. Ela não fica lá, ela vem pra cá. E aqui que não tem nada a ver com a história, fica tudo fumaçado, cara. Fode visibilidade, caga com a qualidade do ar, fode com a umidade do ar. Ontem e sábado, acho que sexta também, tava chovendo aqui. Com chuva, mesmo com chuva, não resolve, cara. Acabou de chover, a gente falou, opa, tá bom agora isso aqui é neva. Neva o caralho, é fumaça. Tá Então, jóia. então você quer me dizer que o Brasil é o paraíso? Não é isso que eu quis dizer, não. Porque aí tem fumaça e quando é inverno é neve pra caralho. Quando tá no inverno não pega fogo, não, isso eu te É. garanto. E a Mas costa oeste sofre mais ainda na época, né? então, dizem que lá tá pior, porque lá essas queimadas acontecem no Canadá e na Califórnia. A Então, costa oeste basicamente, inteira, eu acho que sofre com isso. É que Califórnia é mais extremo, né? Eu acho. Tem mesmo problema na Austrália também. na Califórnia eu sei que parece que aumenta a temperatura média da região. Na região. Isso. É assim severo. Idosos sofrem demais com isso, né? E tem alguma origem a queimada ou é raio, sei lá, alguém que tacou fogo, a bituca de cigarro, alguma coisa? Pode Olha, ser de tudo. eu não sei. Não posso bater o martelo para você. Mas se chama de Wildfire Season, Então. é porque os caras estão esperando pegar fogo já. E lhe digo mais. Eu acho que deve ser tipo no Brasil, assim. O lugar tá seco. Qualquer vacilo vai virar Então. queimado. Quer dizer que a umidade abaixa demais, fica muito seco, qualquer faísquinha, fogo. Eu acho que é parecido, cara. Eu acho que é Eu acho parecido. que eu acho que tem de tudo. Pode ser causa natural ou não. É um pouco dos dois, mas Eu ia pesquisar, mas fiquei com preguiça, né? Então, é uma informação que eu vou trazer para vocês no futuro, quem sabe. é uma coisa muito mais séria do que as pessoas imaginam, para quem não É. está por perto. Eu me lembro da última vez que esteve na Austrália, eu estava hospedando um amigo nosso de lá. Na verdade, ele é inglês, mas ele morou aqui bastante tempo, daí mora lá. Poxa, chega as casas terem que ser evacuadas de emergência, sem você, tipo, você começa o seu dia, você nunca passaria pela sua cabeça que você ia ter que esperar que tipo, tá interditada o seu bairro inteiro, as escolas da região não vão abrir naquele dia, as pessoas têm que sair de casa às pressas, é feio, é bem feio. Aqui tem um lance assim também. Quando a umidade do ar tá muito baixa, eles declaram estado de emergência, porque Isso. você fazer um esforço, tipo, andar daqui até ali, seu nariz sangra. Para quem segue esse tipo de coisa de previsão do tempo, tem sempre o risco de incêndio, né? É foda? Essas paradas é foda. Nenhum lugar é perfeito, né? E o pior é que assim, Ah, não é? igual no Brasil, eu não sei se tem como evitar. É Porque muito grande, né, cara? lá onde eu morava em Vinhedo, por exemplo, a gente se fudia muito com balão nessa época seca. Um jeito de prevenir, que diminuiu bastante, era criminalizar os baloeiros, né? A arte, a ação e tal. Isso diminuiu, mas não acabou não. Já quase pegou fogo na minha casa uma vez, cara.
por causa dessa merda aí. Duas vezes. Uma por causa de balão e outra. Olha genial esse cara. Esse cara é genial. Ele limpou o quintal dele e juntou um monte de lixo. Aí ele pensou: o que eu vou fazer com esse monte de lixo? Olha, tive uma ideia genial. Eu vou queimá-los. Aí ele fez uma pequena fogueira com o lixo que ele tinha juntado. Aí o lixo que ele juntou virou uma fogueirona e pegou fogo na casa dele. Aí pegou fogo na casa dele, começou a pegar fogo no mato do lado. Quando pegou fogo no mato do lado, eu morava do lado desse cara, pra cima, assim. O fogo começou a subir. E não dava nem pra xingar o cara, porque enquanto você xingava o cara, metade da casa dele já tava pegando fogo já. Ele perdeu a casa dele, esse arrombado. Porra, mas ele fez a fogueira perto da casa? Eu tô te falando, ele limpou o quintal dele. Ele deve ter Relativamente juntado perto. uns matos, uns gravetos, sei lá que caralho. E tacou fogo ali perto mesmo. E tacou fogo ali. Aí o Puta fogo saiu do que controle pariu. e pegou fogo na casa dele, cara. É, E então. quase pegou fogo na nossa também. Que foda. No Brasil tem muito isso também de lavoura. Os caras, depois que plantou, que recolheu tudo, queima tudo, né? O resto, pra poder plantar de novo, né? Pô, aí é foda, né, mano? Pega umas lavouras de cana de quilômetros e os caras metem fogo e já era. Eu tava aí no verão passado e confirmo, vi vários incêndios aí na época que eu tava no Brasil. Eu tava no Brasil. Direto. Então. E seja na estrada, seja em área urbana. Mesma coisa. E aí já é uma situação onde a própria estação é propícia para isso. Exato, exato. Aí junta esse fato com a imbecilidade humana, pronto. Temos um problema. A imbecilidade humana é um problema. Parece que essa também não há limites, não, viu? Let's go to the talk about the immigration. A parte 2. Nossa, poligrota. Você viu? Aprendi sei aonde. Aprendi jogando Na videogame, Wizard. né? Na Wizard. Patrocina aí, Wizard. Parte 2 sobre imigração. Falamos no episódio passado sobre nossas motivações, né? O que levou a gente sair. Em inglês é motivations. A sair do Brasil. Né? Eu saí e voltei, vocês saíram e ficaram. E agora a gente vai falar da parte mais legal de todas, que é juntar um monte de documento e papel e tudo que os caras fazem um esforço para você não ir pro lugar. Mesmo querendo que você vá, os caras se esforçam para você não ir. Né, Ou não? eles estão só fazendo o trabalho deles. Pode ser também. Né? Ou o trabalho deles é te fuder. Não sei se eu concordo. Mas é lógico que você não sabe se você concorda. Você não trabalha com eles. Se você trabalhasse com eles, você poderia dizer se eles fodem ou não de propósito. O Rocco, o trabalho dele é foder as pessoas. É verdade. E às vezes é manipular pessoas fudendo outras pessoas. Uhum. Então vamos lá. O Henrique foi 2 vezes, né? Foi Austrália e agora Canadá. Você quer começar com a Austrália, depois a gente pula pro Caio para ele falar da Nova Zelândia, depois você volta pro Canadá? Quer fazer essa dinâmica ou querem trocar? Eu vou fazer essa dinâmica que você sugeriu. Eu já tinha pensado nela, você pensou o que eu pensei. Olha que bonito. Que conexão, mesmo longe, olha que conexão. Nossa, conecta. Ai, conecta. Broadband. Então vai lá. Esse é Wi-Fi mesmo, hein? Então diga para os nossos espectadores. Não é. Então. É fibra ótica aqui, cara. Antes da parte burocrática, eu vou dizer mais ou menos o que aconteceu para eu tomar essa decisão que eu tomei. Porque, adiantando o assunto, eu contratei um serviço para resolver toda a parte burocrática. No caso da Austrália, eu contratei 2. E eu vou explicar o porquê que eu contratei 2. Enquanto eu estava pesquisando para fazer o intercâmbio, eu estava indo em diversas agências de turismo e intercâmbio. Tinha uma que chamava IE, em Campinas, grande, uma rede. Tinha outra que era francesa. Eu sei que eu fui em umas 3 ou 4 agências de viagem para pesquisar valor de curso, para pesquisar documentação, para pesquisar, para dar uma olhada no meu perfil, se eu conseguiria tirar o visto ou se eu não conseguiria, essas paradas assim, né? Aí eu vi que
para que eu fizesse sozinho, porque eu tinha a oportunidade de fazer tudo sozinho, ia dar um trampo do caralho. Que eu não tava disposto a ter esse trampo do caralho. Eu tava mais numas de resolver e fazer, pagar e ir. Aí beleza. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou escolher uma dessas que eu tô pesquisando e vou. Só que nessa, o Dudu... Isso seria com o intuito de pegar um visto de estudante, é isso? no caso da Austrália não tinha outra opção. No caso da Tá, ok. Austrália era um visto de estudante, porque para não ser um visto de estudante, eu teria que ter me candidatado a alguma vaga do Brasil, ser contratado, e aí eu teria o visto de trabalho para lá. Na época, isso foi em 2007, 2008 que eu estava pesquisando. Eu nem cheguei a pesquisar outros tipos de visto para a Austrália, além desses dois, porque eu queria fazer intercâmbio. A Austrália tem o Working Holiday também? A Austrália tem. E uma das razões pelas quais eu escolhi a Austrália é porque enquanto você faz um curso de inglês normal, sem ser de graduação, nem nada disso, você tem a possibilidade de trabalhar por 4 horas por dia. E a Austrália, na época que eu fui, era um dos poucos países que ofereciam isso. O Canadá não oferecia. Se você vai lá para estudar inglês, você é só estudante, você não podia trabalhar. Nos Estados Unidos eu nem olhei. Na Europa você também não podia, era só estudar. Outros países eu acabei não pesquisando tão bem, porque eu cheguei na conclusão de que a Austrália, se ela oferecia isso, a Austrália era a melhor opção. Bom, a Austrália, eu acho que qualquer visto de estudante você tem a possibilidade de trabalhar 20 horas por semana, seja na Austrália, seja em qualquer outro país de língua inglesa, salvo os Estados Unidos, talvez tenha regras diferentes. O Canadá acabou de mudar. O Canadá não era assim até o ano passado. Não era? Não. Acabou de ser alterado. Entendi. Mas isso aí era uma coisa comum. A dificuldade da Austrália, da Nova Zelândia também sempre foi uma questão que é muito mais caro do que ir para a Inglaterra ou para a Irlanda, por exemplo, ou para a Escócia. Apesar do dólar ser mais barato, a passagem era tipo o dobro, o triplo do valor. E o custo de vida é muito maior também. E outra, os cursos de inglês em si são mais caros aqui, comparando com a Inglaterra. Quando eu estava vendo, a Austrália ainda saía mais barata do que a Inglaterra, mesmo com a passagem mais cara. A razão? Não sei. Eu sei que me falaram sobre o custo de vida também, me falaram que morar em Londres era mais caro do que morar em qualquer lugar da Austrália. Eu tô falando de 2008, tá, gente? Não sei como é que tá agora, não. A moeda interfere? A moeda interfere porque o curso você vai pagar na moeda local. Sim. A passagem você vai pagar em dólar, independente de onde você vá. Uhum. O custo de vida é na moeda local também. Então, a coisa mais importante é o que se você vai sobreviver no exterior com o dinheiro que você está trazendo do seu país, aí tem muito mais fatores que influenciam. Só que se você for ganhar na moeda local e gastar na moeda local, aí a economia de cada lugar conta muito. Então, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália, eu acho que Nova Zelândia e Austrália proporcionam, o custo de vida é muito mais caro, mas proporciona um certo conforto, independente do trabalho que você tiver. Outros países... Aqui no Canadá é assim também. O Canadá também é mais parecido, porque todos eles são países do Commonwealth. Então, eles meio que seguiam pelas mesmas políticas. Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, é diferente. Você tem a possibilidade de fazer muito mais dinheiro, só que você também tem a possibilidade de passar muito mais necessidade. E antes do Henrique continuar, só vale lembrar uma coisa. Tudo que tem a ver com imigração é muito cíclico. Essas coisas variam muito de época em época. Então, como ele está falando de imigração coisas... vão mudando, né? Isso. Conforme as necessidades do mundo. Por exemplo, a gente acabou de ter um capítulo importantíssimo que foi o coronavírus, e por conta das consequências dessa época, muitas coisas mudaram já. O que o Henrique está falando, por exemplo, não é para ser tomado como lei, o que a gente está falando é correto 100%, porque ele está falando, por exemplo, de coisas de 2008. Experiência de 2008. Aqui no Canadá, por exemplo, política de imigração muda uma vez por mês. Uma vez por mês tem novidade aqui, cara. Desde que a gente chegou, só para vocês terem uma ideia, as políticas de imigração que se aplicam diretamente a nós já mudou umas 4 vezes, cara.
eu não E tenho todas dúvida. elas foram para benefício, basicamente, assim. Ou seja, a gente se beneficiou das novas políticas de imigração. E você disse uma vez que o Canadá tá chamando o imigrante, né? Tá querendo que as pessoas Tá facilitando vão cada para aí, vez né? mais. E cada vez mais. Então, eles têm uma meta de imigração muito alta, que estava muito cagada por conta do Covid, e agora eles estão tentando recuperar. E eles estão fazendo de tudo, cara. De tudo mesmo. Algumas áreas específicas de trabalho, áreas de saúde, áreas da tecnologia e outras do engenharia. O cara que quiser vir morar no Canadá e faz parte dessas profissões, mano, não tem época melhor pro cara vir do que agora. Não tem. Nunca tinha visto políticas de imigração tão. E olha que eu tô acompanhando desde 2008, 2018, o do Canadá. Nunca vi elas tão abertas como elas estão agora. E Bom, justamente não é para. Nada garante que vai ficar assim por mais, sei lá, 2, 3, 5 anos, não se sabe. não. Pelo Vai chegar um contrário. ponto que vai fechar de novo. Se eles atingirem essa meta, fecha tudo de novo. É. Fecha tudo de novo. Já vi É. fechar por causa da pandemia e depois eu não vi eles restringirem mais, né? Porque por conta da pandemia ficou muito para trás do que eles tinham planejado. Muito severo, né? Mas eu não tenho dúvida. Vai chegar no número que eles querem e vai retroceder. E aí também o nível do que o governo oferece vai mudando também, né? Tipo, vamos dizer assim, o pacote de benefícios. Mas Sim. volta lá que você estava falando da Bom, Austrália. voltando para a Austrália. Aí, por conta de todas essas coisas que a gente conversou agora, eu escolhi a Austrália. E um amigo meu, o Dudu, que mora aqui hoje, inclusive, ele também estava planejando de ir para lá. E eu não sei como ele arrumou esses contatos, mas ele arrumou uma agência de turismo, uma agência de intercâmbios de Brasília e uma moça que prestava serviço para essa agência. A mulher chamava Juliana, da agência de turismo, de intercâmbio, e a moça do visto chamava Mônica Cardador. Então eu lidava com duas pessoas para resolver passagem, para resolver curso lá e para resolver outras coisas relacionadas a isso. Eu conversava com a Juliana. Para resolver tudo que fosse visto ou passaporte, eu falava com a Mônica Cardador. Eu acho que ela era advogada, essa mulher, mas não tenho certeza não. A parte mais complicada foi o visto. Claramente foi o visto, porque o curso em si, o que você faz? Você escolhe a data, escolhe tudo e paga. Basicamente é isso. Zero burocracia. A parte de visto, você tinha que comprovar. A parte boa é que naquela época não tinha entrevista. Eu não sei se hoje em dia tem ainda, mas naquela época não tinha. Você manda os documentos, uma série de documentos que elas pedem, inclusive comprovação financeira, um plano de quanto dinheiro que você pretende levar, e essa grana tem que bater, porque na imigração lá eles vão perguntar. Você precisa ter um mínimo para não virar mendigo no outro país, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Você preenche esses requisitos, você é obrigado a comprovar com a grana, que na época eu não tinha, eu dei o truque, né? Fiz a comprovação de renda de uma outra pessoa, no caso do meu irmão, que tinha o mesmo sobrenome, e o meu irmão é um cara que, tipo, se o bagulho fudesse lá, ele ia me ajudar. Então, eu acho que não dá pra você pegar, por exemplo, a comprovação de uma pessoa que não faça parte do ciclo de pessoas que você possa contar. Então, mesmo que o dinheiro não for seu, e você quiser fazer uma comprovação financeira, tipo, da sua mãe, e a sua mãe é uma pessoa que vai te ajudar se der merda, sim, então tudo bem. Se ela não for, aí não adianta, mas tudo bem. Aí essa parte... Muito tempo atrás, só bastava isso para você emigrar para outro país. Né? É só você ter um garantor e era isso. Você tendo um garantor no país que fosse bancar você se desse alguma merda, era o suficiente para você é isso viver aí. permanentemente. Ninguém quer que você vire mendigo no outro país, né? Exato. Não quer que você venha para o país para dar trabalho. Né? Teve algumas idas e voltas. Esse documento aqui não foi por causa disso. Faz diferente. Mandava outro,
com as alterações que ela pedia. Eu sei que teve umas 2 ou 3 idas e voltas, assim. Daqui a pouco ela falou, deu tudo certo, seu visto saiu, tô te mandando seu passaporte já carimbado e boa viagem. Nunca Nem mais falei foi tão difícil então pra lá. Não foi. Foi Não tranquilo. Foi caro, mas difícil não foi, não. É mais ou menos a mesma coisa do primeiro visto que eu tirei também. Era um visto de trabalho para os Estados Unidos. Tem algumas categorias de visto que a questão é só dinheiro, né? Esse caso, você está comprando um curso no exterior que garante o visto de estudante. No meu caso, eu fui contratado por uma companhia americana, eu precisava de um visto de trabalho americano. São essas categorias onde 1 mais 1 igual a 2, né? Tipo, tecnicamente não tem por que dar errado. Às vezes dá, mas tecnicamente... Eles têm, sei lá, 10 pré-requisitos que você tem que cumprir. Isso. Se você cumpriu, já era. Eu acho que no caso do Caio pro navio, é mais fácil porque a empresa já estava te contratando e você tem o respaldo da empresa por trás aí, né? Então não tem por que os caras negarem o visto, né? Uma vez que a empresa contratou você pra vaga X. Não, né? tem. Não, tem, mas é muito mais fácil, né? Como isso pode acontecer. Sim, arrumar visto com um sponsor é muito mais fácil e mais rápido. Isso eu te garanto. Só que não é por causa disso que eles vão deixar de verificar outras coisas. Vou te dar um exemplo. Claro. Se você tiver algum recorde na sua ficha criminal, valeu, falou. Todos os exames médicos que você tem que fazer. Se der pau no seu exame médico também. Pode crer, da Austrália eu tive que fazer um exame médico também. Mas foi. Para Nova Zelândia você tem que gastar uns $1.000 de exame. Tudo que você pode imaginar. Uma chapa do pulmão e um exame de sangue que na época eu acho que o meu convênio cobriu, se não me engano. Então foi suave também. Teve exame médico. E se der pau no seu exame médico também, esquece. Tchau. Não vai ficar no país que você tá. Então, eu digo, tirando essas regras que você tem que seguir, tá dentro do processo, faz o exame e tal, ficha criminal tá limpa, ok. Uma vez que a empresa tá por trás de você te contratando, não tem por que o país negar o visto, entendeu? A empresa tá contratando, se funcionário com sponsor, tal, passou na entrevista e beleza. Agora o com foda, sponsor, possível, inclusive, da empresa falar assim, não, eu quero esse cara aqui, mesmo ele não tendo a ficha limpa. Isso sim, é aí eles podem dar a carteirada, né? Mas assim, tem casos de muita gente que vai, às vezes, para passear ou fazer alguma coisa e tendo a grana para ir, chega lá e os caras negam porque negam, né? Simplesmente. A Inglaterra é famosíssima por isso. Então, é nega foda. porque nega. E falou, volta pra sua casa. Hoje não. A gente vai liberar semana que vem, né? É isso aí. Nega visto do quê? Pra ir pro país. Visto de turista. De turista, tal. Aqui no Brasil às vezes tem até de milhão trabalho. de casos, Galera que principalmente que vai pra Disney, né? Nossa, é o mais comum. E a galera que tem grana, né? Tem bala na agulha, pagou tudo, tá tudo lá, e chega na hora, não, negado. E não tem explicação. Eles não te dão um motivo. Não tem explicação. Explicação não tem. Explicação não tem. Já dizia Cássia Eller. Bom, voltando. Aí, beleza. Tirei o visto, fiz os exames. O exame foi antes saiu o visto, né? Fui embora. Deu a data, fui embora. Chegou lá, não tive muitos problemas para entrar. O cara me barrou lá e tal. Eu tive que mostrar o tanto de dinheiro que eu levei. Eu levei dinheiro, eu fui lá para ficar 6 meses, mas eu levei dinheiro para ficar 3 apenas. Cash? Em cash. Mas era o valor mínimo que eles pediam. Certo. E, na verdade, era um pouco mais do que o valor mínimo que eles pediam. Mas, porque eu pretendia arrumar trabalho lá, né? Eu não queria ficar os 6 meses não fazendo nada. E se eu tivesse levado dinheiro para ficar 6 meses não fazendo nada, eu teria ficado 6 meses não fazendo nada. Uma outra coisa, você trocou esse dinheiro no Brasil para chegar lá já com dólar? Como que você fez? Saí com dólar australiano do Brasil já. Tá, é bom falar. Porque quando você chega num país com a sua moeda local, você corre o risco deles não aceitarem a sua moeda local. Você imagina, vou dar um exemplo. Eu sou Austrália e eu recebo pessoas do mundo inteiro.
Só que eu não tenho moeda do mundo inteiro, eu tenho moeda de 15 países, porque eu só tenho 15 gavetas. E desses 15 países, o Brasil não tá no meio, os seus realzinhos você se fudeu. Não, você tem que trazer dinheiro local. Eu A única não sei diferença é se se você tem que mostrar. ser, Tem que ser. mas A única diferença é que se você mostrar saldo no banco, ao invés de ter cash, aí é diferente, né? mas aí, se você for mostrar saldo no banco, você tem que ser um banco local. Eles não aceitam um banco do país de onde você veio. Porque Não, tem que ser um banco internacional. senão eles não entendem. Mas, por exemplo, você fala, tem que ser moeda local. Não tem. Se você levar dólar americano, tá suave, em qualquer lugar que você for. Tudo bem, dólar americano, mas real não. O que você não pode fazer é achar que o seu real é reconhecido internacionalmente. Imagina, Porque, dólar ou euro, tudo bem. na maioria das casas de câmbio, eles não trocam real porque eles não aceitam real. Claro. Às vezes o cara nem sabe o que porra que é o real. Fala, real, que merda é essa? O que você tá fazendo com esse dinheiro aqui? Então é mais fácil você conseguir trocar isso direto no seu país. Mais fácil para você, inclusive. Então, vai custar um pouquinho mais caro, porque vai ter aquele IOFzinho gostoso? Vai. Mas é mais seguro. Mas hoje em dia cash está totalmente fora da discussão, né? Mas eu levei também, tanto para a Austrália e aqui para o Canadá, a gente comprou um cartãozinho pré-pago internacional. Esse cartão eles têm como verificar o saldo. Então você pode ter todo o seu dinheiro nesse cartão aí, que é sucesso também. Só que eu levei um pouco de dinheiro, porque, né, vai saber, perde o cartão, aí até chegar o cartão novo, você tá morrendo de fome. Então tinha que ter um pouquinho de dinheiro. E aí a burocracia da Austrália acabou, porque assim, quando eu fui para lá, a ideia era ficar 1 ano. Eu fui para ficar 6 meses, se tudo desse certo, ficaria mais 6 meses, e aí eu ia reaplicar para a extensão do visto. Mas de lá já, como deu aquela cagada que a gente já falou sobre, já do carro, decidi que eu não ia ficar na Austrália mais, então eu não passei por esse detalhe novamente. Então a minha novelinha da Austrália acaba aí. Cheguei lá, vivi as coisas que eu tinha que viver lá e voltei para fins burocráticos de visto e tudo mais. A etapa final foi o dia que eu peguei o meu passaporte e o dia que eu cheguei lá no aeroporto, passei pela imigração, acabou. Não tive mais problema. Pergunta: você conseguiu trabalhar mais do que 20 horas por semana? Sim, eu trabalhava mais de 20 horas por semana. Tinha checagem disso? Não. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse só 20 horas por semana porque queria. Geralmente a pessoa que trabalhava 20 horas por semana é porque não tinha shift para ela trabalhar mais. Mas se ela tivesse a possibilidade, 40, 50 horas por semana, tranquilo. Essa era a minha pergunta também, se tinha alguma fiscalização em cima do seu visto, né? Que só permitia 20 horas semanais, se tinha alguém de olho em você. Não tinha. A galera fazia um terrorismo para ninguém fazer. Galera, tipo, governo, a imigração falava assim que você só tem direito a 20 horas. Se você trabalhar mais, você pode ser deportado. Tinha esse terrorismo aí. Só que daí você chega na cidade, você conhece as pessoas, você fala com, sei lá, um monte de gente. E aí, isso não aconteceu com ninguém. Com absolutamente ninguém. Nem os empregadores estão preocupados com isso. Não. Porque quem se fode mais numa situação como essa são os empregadores, que tomam multa, os caralho. Se nenhum empregador tá preocupado com essa merda, por que você vai estar? Eu acho que deve ser fácil também pro cara burlar isso, né? Como que ele vai comprovar que você tá mais ali? Ele simplesmente, se chegar alguma fiscalização, o cara chega lá, não, ele tá fazendo 20 horas, ele entra tal hora, e você vai falar que não? Imagina. A fiscalização, ela vai investigar, né? Ela não vai aparecer lá sem os dados. Ela já vai estar te observando alguns dias. Ela tem que estar te observando por pelo menos mais de 20 horas. Senão ela não tem como provar que você estava lá mais de 20 horas. Existe hoje em dia é muito difícil de ter cash in hand, que a gente falava, né? Hoje em dia tem registro de tudo. Na época da Austrália, eu recebia tudo em dinheiro na minha mão. Então, aí você burla o sistema, mas hoje em dia, que ninguém mais usa cash, você não tem mais como fazer isso, porque não tem o fluxo de cash, né? Então, vai tudo registrado. Só que
é muito mais simples para o governo hoje em dia manter, vamos dizer assim, os paradeiros das pessoas em questão imigração, porque tudo que ela precisa saber de alguém está na rede social. Mas, ó, Então, é vamos simples tentar, de ver quem bula as regras hoje em dia. vamos tentar pensar pelo lado do governo. O que o governo precisa? De gente para pagar imposto, Certo? certo? Se essa pessoa tá pagando imposto e ela não tá dando trabalho, que mais que o governo quer? Eu também vejo um pouco desse lado aí, viu? De certa forma, o governo pode não querer mais nada, só que enquanto a legislação não muda a esse favor, de vez em quando eles ainda vão fazer exemplo de pessoas que estão fora da regra. Não, com vai, certeza, com certeza. Eu acho que eles devem, de vez em quando, pegar um ou outro que tá fora da linha. Mas, pô, é muita gente, né, cara? Acho que ele deve Então- fazer um sorteio ali e Então, se mas aí caiu, caiu. mesmo quando vai pegar essas pessoas, eu não acho que eles pegam aleatoriamente. Porque assim, a gente vai ter que pegar, sei lá, 10 pessoas para mostrar que a gente tá fiscalizando. Pega 10 idiotas que tá dando trabalho e mata o problema, entendeu? Você resolve Não. duas coisas. Eu concordo. A única coisa que me intriga é quantos lugares no mundo tem o pessoal para analisar a vida das pessoas, para ver quem que está dando problema realmente. Exatamente. Porque Por pensa, exemplo, são como eu te horas e horas falei, e horas de trabalho, né, por trás para disso. cada pessoa, você tem que disponibilizar mais de 20 horas de um agente para fiscalizar. É. Aí, meu Se filho. você, por exemplo, a famosa, acho que é importante a gente tocar nisso antes de falar de outras coisas também mais pessoais, a famosa regra do ir pro exterior e casar com alguém local, né? Que funcionou assim muito, muito, muito por centenas de anos, acho. Ainda funciona. Ainda funciona bastante. Só que chega um certo ponto que, por exemplo, fulano de tal que é legítimo, tem um relacionamento legítimo com alguém e faz aplicação por conta de visto de partner, você é alocado um agente de imigração e isso pode demorar de 18 a 30 meses para o processo ser feito. Então, imagina agente de imigração X, quantos casais a pessoa deve ter para analisar no período de um ano, né? E aí é investigar a vida mesmo, hoje em dia. Antigamente, você podia vir em qualquer país, até uns, sei lá, uns 20, 25 anos atrás, e você pagava e alguém casava com você no papel, sem o menor problema. Isso era muito viável. Eu me lembro quando eu comecei a viajar, eu já conheci gente que foi deportada, que processo de residência deu errado por causa de Facebook. Porque é a primeira coisa que eles vão analisar é a sua vida inteira nas redes sociais. Então, isso aí Hoje em ainda dia. dá. Só que antigamente você não precisava nem se encontrar com a pessoa que você casou. Até hoje ainda dá por ser só online. Mas Basta vocês terem se encontrado uma vez só. Só que você tem que ter esse registro. Então, você tem que ter tudo registrado. Você tem que ter esse conta no banco registro. conjunta, passagem de avião, reserva em hotel, fotos. Mensagens, você tem que trocar ideia com essa pessoa com frequência. Exato. Então, não é tão fácil quanto era, mas ainda dá. Ainda é possível. Inclusive, já conheci, vamos dizer assim, pessoas que forjaram relacionamentos do tipo. E deu certo. Quer ver um tipo de relacionamento que dá certo, se for vantajoso? Você casa com um amigo seu. Vamos supor, você é hétero. E aí você casa com um amigo seu. Que Do tá mesmo sexo. do mesmo sexo. Sim. E aí vocês vão morar juntos, por exemplo. Porque por causa desse casamento, vai ser possível o visto da outra pessoa. E aí essa outra pessoa vai vir e vai morar com você. Porque você já conhece ela é seu amigo e tal. O simples fato de você morar junto com ela, já era. Acabou o problema. Você não precisa beijar na boca, você não precisa ficar fazendo declaração de amor, porra nenhuma. Não, esse é meu companheiro, ele mora comigo. Os caras exigem lá na hora que tem que se beijar, aí fodeu, né? Não tem. Mas não, entrevistas e coisas do tipo podem ser requeridas. Ele pode, mas você pode simplesmente dizer assim, olha, isso é um detalhe nosso, a gente dorme na mesma cama, sim, mas eu não quero falar das minhas intimidades com você, e acabou. Claro. Desde que toda a parte burocrática esteja feita, vocês tenham nome dos dois no mesmo endereço, na mesma conta bancária,
passagem de avião comprada junto, reserva em hotel. Cara, eu podia casar com vocês dois, mano. Porque tem um registro de história nossa gigantesco, Então, né? e sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais doido de pensar? É que muitas vezes você tem mais demonstração de afeto com um amigo seu do que muito casal por aí, Sem Pô, é dúvida, verdade. sem dúvida. Na, não na é? época, na época que as coisas eram um pouco mais rígidas, esse processo era muito bem seguido, porque tem muita gente que tenta fraude, né? Eu escutei de pessoas que chegavam a ver agente de imigração na casa e eles exigiam ver porta-retrato, aquelas coisas mais antigas, né? Eu Porta-retrato, já ouvi falar disso aí. como que a casa é configurada, se é um quarto só com cama de casal, se o outro quarto não tem nada, todas essas coisas. Era parte do processo. Hoje em dia, como eu falei, porque o mundo é tão menor, é tão mais democratizado esse processo inteiro, a imigração não tem como ter oficial para verificar pessoalmente as coisas mais. Né? Por exemplo, na Nova Zelândia já faz uns 5 anos que nem existe lugar físico para você, que é a imigração. É tudo online. Não existe mais onde ir fisicamente. Não tem papel mais. Se você estiver aqui em algum lugar, você tem que ir na casa do agente de imigração, porque ele trabalha de home office faz 5 anos já. Não tem nenhuma uma sede principal em nenhum lugar do país e tal. Tudo que você tem que fazer é por imigração e correio. Por internet e correio. Correio e telégrafo. Telegrama. Imigração. Immigration. Inmigración. E, Quem é o próximo? O Caio. eu falei brevemente do meu visto para os Estados Unidos, que a imigração não, a embaixada, o consulado americano demorou, enrolou para fazer isso pra caramba. Isso aí tinha visita pessoal, entrevista e tudo mais. Aquela coisa, 3/4 do tempo na sala de espera, você entra depois, acho que tinha 2 perguntas em inglês e tal, e já era. Nem me lembro o que foi na época. Eu acho que o meu processo de fazer todos os exames médicos durou mais do que o processo do consulado, mas era essa coisa, né? É uma empresa que contratava em massa e o processo era mais streamlined, como é que fala isso? Mais automatizado, vamos dizer assim. Isso aí não deu muito trabalho. Quando, no capítulo anterior, eu falei de quando eu vim para Nova Zelândia, foi com o Working Holiday, né? Se eu não me engano, eu falei a respeito disso. O Working Holiday, eu não tenho certeza absoluta, que faz muito tempo que eu não me envolvo com isso, mas, se eu não me engano, o Brasil só tem para Nova Zelândia e para França, se eu não me engano. Outros países têm para diversos países, inclusive vários outros países podem fazer para a Austrália, por exemplo. O Brasil não tem essa opção. E também não tem essa opção para outros países de língua inglesa. Imagino que porque as relações diplomáticas do Brasil não sejam tão eficientes no exterior, porque tem vários outros passaportes aí que eu já vi de gente que normalmente dá muito mais trabalho do que os brasileiros que eu vi no exterior, tipo Argentina e Chile, as relações diplomáticas deles são muito melhores. Vai entender por quê. Explica um pouquinho o que é o Working Holiday. Que visto é esse? O Working Holiday é um visto que, até onde eu sei, é anual. Como eu falei, diversos países têm a possibilidade de fazer isso para vários países. Então, no caso do Brasil com a Nova Zelândia, na época que eu vim, é uma espécie de um sorteio, uma loteria, onde são 300 vagas por ano, acho que era 1º de setembro, se eu não me engano, todo ano, onde assim que dá meia-noite em Auckland, naquele dia, acho que a data deve mudar a cada ano, mas enfim, é por aí, viram 300 vagas novas que as pessoas podem fazer aplicação online no site da imigração daqui, e você tem que ter sorte, tem que ser rápido e preencher tudo que você tem que preencher, que são só dados pessoais. Uma vez que isso está feito, você tem que ter toda a documentação bancária também na mão. Isso que o Henrique estava falando procede, é exatamente assim. Na época que eu vim, você tinha que mostrar que você tinha $4.500 americanos no banco, ou você tinha a opção de viajar com isso em cash, se fosse a sua opção. É um visto que te permite trabalhar livremente, quantas horas você quiser, só que tem uma condição de trabalho também. Você só pode trabalhar 3 meses por vez por empregador. Então, você encontra um trabalho, daqui a 3 meses você tem que sair, porque o objetivo do visto
é holiday primeiro e visto de trabalho segundo. Então, seria para você conhecer o país, para você fazer um pouco de turismo e conseguir custear a sua viagem trabalhando. Resumindo, é um visto de turista que te permite trabalhar, só que com várias restrições. Mais ou menos. Então, você, assim como o Henrique experienciou lá na Austrália, não é uma coisa que é checada, se você está trocando de empregador a cada 3 meses. É excelente, é excelente. Você, se eu não me engano, pode tirar até os 30 anos. Se eu não me engano, tem essa restrição. Por exemplo, a Itália tem para a Austrália, para a Nova Zelândia, para o Canadá, para vários outros lugares. Os franceses têm muita facilidade para ir para o Canadá também, por causa de Working Holiday, se eu não me engano, dura anos e anos. E aí esse limite de idade também vai até mais na frente. Então, eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi falar a respeito disso através de conhecidos e quando estava para acontecer, na mesma semana, e eu tive a sorte de conseguir fazer a tempo e ainda ter a vaga disponível, né? Uma vez que eles te comunicam que você foi dado o visto no seu nome, você tem 1 ano para você chegar até o país da sua escolha. No caso, o Brasil só tem essa opção, né? E quando você chega aqui, você tem 1 ano de visto a partir do dia de entrada. Então, vamos supor, se você conseguir em setembro desse ano e você não vier aqui até junho de 2024, no dia que você chegar em 1º de junho de 2024, vai valer até 1º de junho de 2025. Outros países também têm a oportunidade de estender o Working Holiday, que seria legal se o Brasil tivesse, porque 1 ano passa muito rápido. E para quem quer ficar de vez, por qualquer motivo que seja, ou você se apaixonou por alguém, ou você se apaixonou pelo lugar, ou você tem condições de vida ótimas, você adorou, não sei o que lá, mais ou menos a pegada eu tenho que fazer alguma coisa acontecer a meu favor e eu tenho 1 ano, tá ligado? Todo dia você vai ter que... No caso da Austrália, eu lembro que se você quisesse ficar mais, você tinha que se matricular num outro curso que te desse condições de estender o visto. Então, tinha 2 cursos famosíssimos lá onde eu morava, que era um curso de tênis, que te obrigava a ir 2 vezes por semana, de manhã, antes de você trabalhar, por exemplo. Nossa. E tinha um outro curso de surf, que você Nossa. tinha que ir 1 vez por semana só. Esses 2 cursos eram baratos, porque a frequência dele era baixa, e eram 2 cursos que davam a possibilidade de estender o visto se você quisesse. Aí na Austrália, na Nova Zelândia deve ter algum esquema fácil assim também. De esporte, acho que não. Mas você sempre tem... Porque eu me envolvi nessa comunidade, eu sempre... inclusive já consegui vistos para algumas pessoas jogando futebol, mas já é semi-profissional, é pago, né? Opções tem. Tem, por exemplo, isso foi um barulho bem alto, não sei de onde veio, mas Desculpa. tem opções, tem, por exemplo, um dos maiores incentivos aqui é para as pessoas irem colher fruta no campo. Então, vistos alternativos para esse tipo de trabalho, que a necessidade é enorme, são temporários, né? Ainda existem pessoas que vêm ou para cá ou vão para outro país sem plano nenhum e conseguem fazer alguma coisa rolar para conseguir um visto um pouco mais que dê para respirar um pouco melhor, tipo de 1 ou 2 anos. E como o Henrique falou, depende muito do que você faz. A chave em si de qualquer processo de imigração você tem que montar um caso a seu favor. Você tem que convencer a imigração, o empregador, ou seja, a sociedade da onde você está escolhendo ir, o porquê que eles vão contratar você ao invés de uma pessoa do próprio país deles. Hoje em dia, a área da tecnologia, por exemplo, praticamente garante que você possa migrar para qualquer lugar do mundo. Está em falta em praticamente todos os lugares. E o Henrique citou a enfermagem também. Tem muitas coisas assim a ver com o meio ambiente, que precisa de gente, engenheiros são sempre bem-vindos e depende muito do seu currículo. E depende do que o país está precisando também. Exato. Como a gente tem falado, muda muito frequentemente, abre e fecha frequentemente. Uma coisa que eu notei aqui, por exemplo, entra o National, que seria a partida de direita. Bom, aqui tudo é central, né? Vamos dizer assim, centro-direita. Tem uma série de regras. Sai eles e entra o Labour, que é central-esquerda. Ou o inverso, ou meio que se complementa. Aí 5 anos depois volta ao que era antes. E, enfim,
não é 100% de certeza que nenhum nem outro vai ajudar imigrantes. Você precisa estar conectado no que está rolando. O cenário mundial afeta demais, né? Tipo, quando teve a crise de imobiliária nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, era uma coisa. Agora foi o Covid, é outra completamente diferente. E assim por diante, né? Crise de petróleo, essas paradas Isso. também. Guerra na Ucrânia. Sim. Começou a matar tudo que é planos de viagem de todo mundo que estava saindo da Europa. A gente não está recebendo turista da Europa praticamente até hoje. E Caio, depois que você conseguiu o Working Holiday, que foi mais, entre aspas, fácil, né? Você entrou lá, preencheu tudo Sim. online e a vaga caiu. Beleza, consegui. Como que foi isso depois? Qual que foi a parte burocrática disso aí? Foi foda? Foi mais tranquilo? Não, super simples. Super simples. Esse processo você fez você mesmo ou alguém fez por você? Não, sozinho. Sozinho. E a minha namorada na época também tirou junto comigo. E a gente veio junto, sem problema. Muito, muito acostumado com viagem, né? Porque nos anos que eu trabalhei em outros países também, era muito comum entrar e sair de aeroporto, de portos e tal. Eu acho que tem muito disso quando você viaja. As pessoas subestimam a importância que tem como você se comporta em situações de viagem. Eu já vi muita gente se colocar enrascada em aeroporto porque não sabe exatamente o que fazer. Uma vez que as pessoas que os agentes de customs, como é que fala? De imigração, né? Imigração. Isso. Uma vez que eles começam a fazer as perguntas deles, você tem que saber os porquês das coisas, né? O que você está fazendo lá, quais são seus direitos, seus deveres. O processo é simples. Rapidinho você está dentro. Então, é isso que eu queria saber, porque você conseguiu o visto, né? Você foi sorteado e teve a possibilidade do visto, e depois teve muito papel, muito exame, teve entrevista. Foi um processo difícil, chato? Você poderia não ter ido por algum motivo? Você ter falhado em algum ponto e ter perdido o visto? Exames médicos, normalmente é o que o Henrique citou. Exame de sangue, o raio-x é só por questão de tuberculose, primeiro de tudo, que é praticamente erradicada, né, na maior parte dos lugares, mas é contagioso. Antecedentes criminais, que ainda bem o Brasil é muito avançado e dá para você fazer online em 2 minutos, porque tem outros países que você tem que mandar um representante da sua família pessoalmente como é que fala? Prefeitura ou cartório, não sei o que é. Deixa eu falar como é que é aqui. Aqui demora. Aqui tem 2 tipos. Tem um normalzão e tem outro que é o completo. Esse completo é para quando você vai trabalhar com pessoas com criança. A Tataína teve que fazer esse completo. Eu já fiz o normal 2 vezes. Esse normal você é online também, só que demora uns 2, 3 dias para ficar pronto. E é online. Esse outro completo, 1 mês e meio. E chega pelo correio na sua casa. E eles verificam como isso? O que eles fazem? Eu não tenho nem ideia. Deve, sei lá, ele deve ir na sua casa e cheirar sua cueca. Eu não sei que caralho que esses caras faz, que demora tanto. É um absurdo. Tanto que eu tive que tirar antecedentes criminais do Brasil. Essa semana sai na hora. Clicou, sai na hora, tiozão. Esses bagulhos no Brasil, em questão do resto do mundo, banco, por exemplo, uma idade 1000-0 no resto do mundo, cara. O Brasil é muito... Qualquer coisa que tenha a ver com burocracia que eu tive que fazer no Brasil é muito melhor do que no exterior. Pode não As parecer. As pessoas não têm ideia. Mas é muito pra melhor. Caralho, velho. Até o cartório no Brasil é melhor do que aqui. Cara, vocês não sabem o que é a Itália para burocracia, velho. Vocês não têm ideia. Tipo, tem coisas assim que você tem que mandar se é um marmanjo de 40 anos, você tem que mandar sua mãe e como representante ir na comarca, não sei das quantas, onde você nasceu. Não, é bizarro. E, tem uma galera jurar, que parou no tempo, cara. Essa galera parou no tempo. Reconhecer firma. Sua mãe tá com 85 anos de cadeira de roda, tem que levar a véia lá com um balão de oxigênio pra comprovar. Exatamente. E vem papel escrito à mão ainda. Você tem que pagar, tipo, FedEx, o mais seguro que tem lá, para chegar o negócio escrito à mão.
E pior que você não acredita, você fala assim, caralho, mas peraí, eu tô no Brasil, um país todo bagunçado, aí você chega aqui num país de primeiro mundo, você olha e fala, ué, mas peraí, acho que o Brasil não era tão bagunçado assim. Não. O Brasil é muito à frente nesse tipo de É. coisa que tem a ver com Mas é tecnologia. muito, é muito, é muito, é muito. Não é pouco, não. Eu sempre falo isso para as pessoas aqui, vocês não têm ideia como o Brasil é desenvolvido para algumas coisas, só que a gente não exporta as coisas positivas a respeito do Brasil, né? Né? A urna eletrônica, por exemplo, é uma invenção brasileira. Sim. Olha o tempo que demora para sair o resultado de uma eleição no Brasil e no resto do mundo. Então, esse processo foi muito simples. Uma vez que você faz os exames médicos e tudo mais, liberou. A treta que pode dar, muito provavelmente, você fica sabendo no aeroporto que você está de partida, né? Se você já embarcou no avião, já era, velho. O problema é esse. É quando você... Eu já tive, assim, alguns perreios de viagem de última hora. Por exemplo, teve uma vez, antes de ter outros passaportes, eu tinha comprado uma passagem para Bali, para Indonésia, para passar um mês lá, assim, promoção online, rapidinho, para encurtar a história. Quando a gente chegou no aeroporto, eu tinha só meu passaporte brasileiro. Quando a gente chegou no aeroporto, eu e a Ale, eles fizeram a papelada dela imediatamente, tal, e eles me barraram. Eles falaram, olha, você precisa de um visto de trânsito para passar pela Austrália. Isso aí faz tempo, faz mais de 10 anos já. E eu falei assim, e eu já tinha olhado a respeito disso. O visto de trânsito era aplicável se você fosse passar mais de 8 horas dentro do aeroporto. Se você fosse passar menos de 8 horas dentro do aeroporto, você não necessitava de visto de trânsito. E antes era mais fácil ainda, porque era só se você fosse sair do aeroporto que você precisava de visto de trânsito. Né? Até onde eu sabia era isso aí mesmo. Não. Essa daí era 8 horas, porque tinha mudado a regra pouco tempo antes, e eu já tinha pesquisado. Aí eu chego no aeroporto, eles falam, essa regra foi mudada essa semana. Não tem mais limite de hora. Se você passar pela Austrália, mesmo sem trocar de avião, se o avião só for reabastecer, você precisa de um visto de trânsito. E eu perdi minha passagem, não pude ir, ela foi sozinha e eu voltei para o trabalho imediatamente. Que gostoso, hein, amigo? Que legal, hein? Mas você vai ter que morar no aeroporto. Pois é. Tom Hanks, mora aí. Terminal, né? Isso daí é bizarro. Também já vi, por exemplo, coisas parecidas com passar por Austrália ou para os Estados Unidos. Eu acho que a Austrália é o pior do mundo para viajar, passar por e assim por diante. Mas Estados Unidos e Inglaterra também são parecidos. Também já levei gente para o aeroporto que não pôde embarcar, perdeu passagem, perdeu data em hotel e tudo mais por questão de não ter visto de trânsito. Uma dúvida. Como que você vai adivinhar, por exemplo, se o avião vai precisar abastecer em outro lugar? Será que isso já é pré-programado ou o piloto vê na hora e fala, vamos dar uma descida para abastecer? E você não sabe? Não, as escalas são pré-programadas já. Então, mas aí os caras têm que te avisar para você ir atrás do visto, falar, ó, eu vou ter que parar nesse país aqui, ficar 5 horas lá para abastecer o avião e eu preciso desse visto de trânsito. Ninguém te avisa nada não, se você não for atrás, você toma bem no meio do... Puta que pariu. Aí é punk, hein? Por isso que a gente de viagem até hoje ainda tem trampo. Porque, tecnicamente, você pode comprar qualquer passagem pela internet. Só que ir atrás desse tipo de informação é onde eles ganham a grana deles. Porque eles te dão um pacote na sua mão, tá ligado? Quando você compra a passagem, tá escrito lá. A passagem para esse lugar onde você comprou exige visto e possui restrições. Pesquise e resolva isso em tempo hábil. Assim, a companhia aérea se isenta da responsabilidade e você que tome no seu cu para resolver essas merdas. E todos os passo a passo do seu itinerário são responsabilidade sua como passageiro de lidar com sua própria papelada. Então, quando você chega no aeroporto... Passagem, você concorda com isso, inclusive. Isso. Você chega no aeroporto, você vê uma família de pai, mãe e 2 filhos, chega com uma bíblia assim na mão de papel, tá ligado? E tipo, na verdade, você não precisa dessas coisas. Só que você tem que saber exatamente o que você tem que fazer. Viajar é uma arte, velho. Não é fácil, cara. É foda. Só que você tem que pegar as manhas no... Tipo, você vê muita gente viajando pela primeira vez ou muito nervoso e tal. Você não vai
parar para ajudar pessoas no aeroporto, porque você nunca sabe com quem você está falando, mas às vezes dá vontade de ajudar, cara. Porque as pessoas não têm ideia. Eu, particularmente, prefiro evitar a fadiga. Então, quase todos os serviços de imigração que eu precisei, eu paguei. Porque eu não quero correr esse risco de chegar e me fuder por um bagulho que eu esqueci. Certo. Por causa de uma quantia X de reais ou de dólar. Então eu prefiro ficar com a minha cabeça preocupada em outras coisas do que isso daí. Então, para a pessoa que vai pela primeira vez, eu recomendo altamente que você contrate um agente. Se já é a segunda, terceira, você já sabe como faz, você já está ligado como é que é, aí ok, faça por conta, que é mais barato, você economiza o dinheiro, ok. Mas pela primeira vez, a chance de você errar um bagulho ridículo e se fuder é muito grande, cara. Muito grande para valer a pena o risco. Immigrazione. Immigration. Einwanderung. Vamos voltar para visto? 1 ano depois, mais ou menos, de eu estar aqui, foi a primeira vez que a gente aplicou para residência. Aí o processo é bem mais complicado. Aí é outros 500, porque aí você está, essencialmente, não é só uma coisa mais permanente, é um passe livre para o resto da sua vida naquele país. Então você tem que ter certeza absoluta. Bom, antes disso eu tive até visto de trabalho permanente e tal, né? Mais ou menos o mesmo processo. Só que você tem que ter um empregador. É a única coisa que muda. E o seu empregador tem que ter uma série de coisas que eles têm que fazer também. Se o seu empregador tiver um relacionamento com a imigração, for um empregador que é recorrente de fazer sponsor para empregados, é diferente. Eles dão muito mais abertura, o processo é mais rápido. Até também depende do que você faz. Mas o processo de residência... E depende do histórico do cara também, né? Exato. Mas o processo de residência é individual. Ele não tem tanto a ver com o seu empregador, porque você pode mudar de trabalho se você é residente, não é mais aquela coisa, o seu visto é preso ao seu empregador, né? Que é o que aconteceu comigo por muito tempo. Eu não tinha como mudar de emprego porque eu era patrocinado por uma empresa, pela minha empresa, né? Para fazer a residência já é diferente. Aí eles reviram mesmo a sua vida de cabeça para baixo. É um processo muito demorado. Eu não sei se a maioria... Hoje em dia estão, que nem o Henrique falou no Canadá também, estão dando bastante residência. Mas eu vi uma década aí, mais ou menos, de muita gente sendo negada. Pelos motivos que a gente falou, né? A imigração abre e fecha as portas continuamente de acordo com a situação política, né? Atender a demanda. Se a demanda é baixa, eles vão fechar. Se a demanda é alta, eles vão abrir. Exatamente. E você já conseguiu o visto de residência ou está em processo ainda? Ah, não, sou cidadão faz tempo. Já deu certo, já? Sim, não, eu sou cidadão neozelandês faz muito tempo. Da residência permanente para a cidadania, qual é o caminho? Jurar a bandeira, receber o passaporte, pagar mais uma taxa, só isso. Mas tem um período que você tem que ter mínimo de residência permanente? 5 anos. Residência... Então acho que é igual aqui. Você tem que, por exemplo, os 2 primeiros anos de residência são temporários, então você tem que pagar imposto aqui 8 meses de cada ano. Então você não pode passar mais do que, para garantir, 3 meses fora cada ano. Aí você pega a residência permanente. A residência permanente, você é efetivamente um cidadão, você só não tem o passaporte. Os direitos são exatamente os mesmos. Só que você tem também essa mesma coisa do limite do tempo. Você tem que passar 8 meses de cada ano aqui, e uma vez que você passar 2 anos como temporário e 3 anos como permanente, aí você pode aplicar para a cidadania. Então agora você já consegue usufruir dos mesmos direitos de um cidadão nativo aí. Ah, sim, sem dúvida. Tipo, sim, pagar a faculdade com preço mais tranquilo, sim, essas coisas, né? sim. Então... Mas isso com residência permanente você consegue. Sim, sem dúvida. Inclusive, para mim, passagem livre para a Austrália também, né? A Austrália e Nova Zelândia são a mesma coisa. Aqui a diferença do residente permanente e do cidadão, a principal delas é o votar. Se você não for cidadão, você não vota aqui. Certo. Aqui, se você for residente temporário, você já pode votar. Aqui não. Aqui, e tem mais um detalhe também. A residência permanente,
você precisa estar no país. Como é que é o lance? Você não pode estar fora do país por mais de 2 anos, senão você perde a residência permanente. Uau. Então você tem que, vamos supor que falta um mês para dar 2 anos. Aí eu tenho que vir para cá, ficar um final de semana e sair, se eu quiser manter, por exemplo. Isso é possível de Certo. fazer. A cada 5 anos você tem que renovar a sua residência permanente. Porque se Entendi. você. Porque depois da sua residência permanente, depois de 5 anos, você tem o direito de entrar com a cidadania. E aí, com a cidadania, você não precisa mais ficar renovando. Cidadania é pro resto da vida. Exceto se Certo. você abrir mão da cidadania. Mas basicamente as diferenças são essas. O passo para aplicar para a cidadania é mais simples do que aplicar para residência permanente. Residência permanente é bem Sim. mais chatinha, bem mais burocrática. Eu tô nessa etapa agora. A gente está quase aplicando para residência permanente aqui. Legal. A gente já tá aqui há quase 2 anos. Eu ia falar disso depois, mas eu vou falar disso depois, porque tem um processo. Então, deixa o Caio terminar, depois eu falo. E no momento vocês têm visto de trabalho? Eu tenho work permit, work permit, open work permit. Esse é o nome Legal. do visto. Legal. Significa Então você pode trocar de empregador, se você quiser. isso significa que do caso de ser open. Eu tenho pouquíssimas restrições, mas isso todo mundo tem. Por exemplo, eu não posso trabalhar com criança, não posso dar aula e não posso trabalhar em prostíbulo e nem cassino. Essas são as minhas restrições. Todo o resto eu posso trabalhar onde eu quiser com esse Open Work Permit. A minha esposa, ela chegou aqui com o estudante de trabalho, de estudante. Aí, quando ela terminou o curso dela, ela pode entrar com um visto que se chama PGWP, que é Postgraduate Work Permit. É uma porra assim. É um visto que permite ela trabalhar depois de formar numa pós-graduação, que é exatamente o Certo. caso dela aqui. Por que esse visto existe? Pro imbecil que vinha estudar aqui, continuar trabalhando aqui. Imagina, você forma pessoas e essas pessoas não geram imposto no lugar onde elas vieram estudar. Então, Sim. essa é uma forma de eles fazerem isso. Então, o meu visto sempre foi atrelado da Tataína. O de estudante dela, Entendi. dá direito ao cônjuge a work permit. Certo. O PGWP dela dá o direito ao cônjuge tirar o work permit. Então eu tô na minha versão 2 do work permit, que vence agora em setembro. É o que eu ia falar. O único conhecimento que eu tenho de visto de trabalho aberto é em parceria. É isso aí mesmo, então. É dependente Ela de é a outro. aplicante principal. Ela é aplicante principal. E ela vai ser aplicante principal também para a residência permanente. Certo. Só que você conta pontos. Conto. Não conta muito, mas conta. Sim, sim. Conta. Quer ver? Você tem nível universitário, não tem? Tenho, mas só para você ter Então. uma ideia, a pontuação que ela atinge pela graduação dela, ela atinge 122 pontos. Com a minha graduação, eu contribuo com 17. Ela estudou aí, né? Mas o fato dela ter estudado aqui, não, contou. Ela estudou aqui, ela é mestre e eu só tenho uma faculdadezinha de 2 anos e meio. Quando chega na parte burocrática é bem por aí, né? A gente para de ser humano e começa a virar estatística, né? Número, você é número, tiozão. Você é número. Nullam. Μετανάστευση. Eu tenho umas histórias legais de quando eu fui pra Argentina, que eu fiz um monte de processo que não precisava. Olha só. Interessante. Né? Gostamos de histórias assim. Porque é Argentina, né? É aqui do lado, não precisava nem de passaporte, cara. Né? Aqui você vai com o documento e entra. Mas como que eu fui com um grupo de amigos, que a gente foi fazer um curso lá e ia morar lá, a gente tentou fazer o mais certo possível, fizemos o certo, só que depois a gente viu que não precisava ter feito nada daquilo. Gastamos um dinheiro que não precisava também. Enfim, a gente pesquisou o curso que a gente ia fazer e tal, fizemos contato lá com a escola, fizemos uma pré-matrícula,
do curso e até aí tudo ok. Pagou lá a taxa de reserva e beleza. Aí começamos a pesquisar sobre moradia, começamos a ver alguns apartamentos já enquanto estava aqui no Brasil, né, para não chegar lá e não ter onde dormir. Aí encontramos Não conheço as pontes de Buenos Aires, não sei como é que é. então. Aí encontramos um apartamento legal lá, bacana, né, para morar 4 pessoas e tudo ok. Pagamos uma reserva também desse apartamento para deixar reservado ali, para quando chegar já tudo ok. Tinha a data de viagem, tudo beleza. Pagamos na época acho que R$500, acho, para deixar reservado o AP. Aí a gente foi ver essas partes de consulado, como que ia fazer, porque a gente ia morar lá, né? Pô, aí fomos para São Paulo, fomos no consulado, fizemos entrevista, né? Um monte de coisa, né? Aí conversamos com o responsável lá, que era um argentino, mas falava português muito bem. Perguntou o que eu ia fazer lá, falei que eu ia estudar, fazer um curso X e tal. E foi tranquilo, assim, beleza. Carimbou o passaporte, foi tudo fácil, assim, não teve barreira nenhuma, né? Aí chegando lá, a gente viu que, porra, não precisava, cara. Era só ter comprado a passagem, ido e morado lá. Não precisava de nada, né? Nem do passaporte precisava, cara. Tanto que a gente fez um cartãozinho também de crédito, vamos dizer assim, para provar que você tá chegando lá com dinheiro. Também não precisava, né? Tanto que esse cartão, usei ele lá, na verdade eu cheguei lá e arranquei o dinheiro que tava lá, porque não precisava desse cartão, ou seja, gastei uma grana que não precisava também para fazer a porra desse cartão. Cara, menos de um mês, acho que, sei lá, 3 semanas, eu tirei um registro lá na Nova Zelândia, na Argentina, que era um cartão, um RG de brasileiro que mora lá. Tipo, você tem burocracia nenhuma também. Fui num lugar lá, mostrei meu endereço. Seria tipo o RNE do Brasil? Isso. Eu tenho até guardado, assim, um cartãozinho bonito, tira a foto na hora, põe lá, que se é brasileiro, mas tá morando lá, então, tipo, era um RG meu da Argentina. Mano, muito fácil, muito tranquilo. Rolou tranquila, assim, de boa, cara. Rolou numa boa. O grande problema foi que passaram a perna em nós, né? Porque a gente chegou na Argentina, aí na primeira noite a gente dormiu na casa de uma amiga nossa que mora lá, que namorava com esse amigo que foi junto, ele já namorava com ela, a gente passou a noite na casa dela, aí no dia seguinte a gente foi nesse apartamento que a gente tinha reservado, e ela foi junto, porque nativa, né, pra ver se não vão engambelar nós com o espanhol lá, e cara, a gente entrou no apartamento, tava tudo errado, assim, cara. Tinha outra família morando lá. Não tinha ninguém morando, mas tudo que a gente tinha visto pela internet, foto e tal, tava tudo zoado, cara. Não tava legal, a descarga tava com problema, não sei o que. Falei, puta, bicho, que bosta, cara. Não tava bom, ia dar ruim. Na hora de assinar o contrato, a dona do apartamento veio e disse que o aluguel tinha subido. A gente já tinha combinado. O aluguel é tanto, demos calção lá, os R$500 para reserva, e ela chegou, não, mas subiu agora e é isso aí. Ou seja, subiu porra nenhuma, né? O apartamento é dela, ela sobe a hora que ela quiser. Mas ela viu que a gente chegou lá, não tinha onde ficar, falou, vou enfiar a faca nesses brasileiros aí, né? E eles vão ter que pagar. Olhamos um pra cara do outro, falou, você quer passar a perna em nós? Então tá bom, então a gente não quer mais. E saímos fora, não ficamos no apartamento. Vocês perderam os R$500 de Perdemos calção. Perdemos 500 conto. Aí fomos para um hostel, que era bem baratinho assim. Ficamos... Mas 500 conto dividido em 4, pelo menos. Era dividido em 4, Então não foi tanto. Não foi uma fortuna, não. Quer dizer, em peso já era uma fortuna. A mulher Aí ficou ficamos... feliz com o biscate, filho de uma puta. Aí fomos para um hostel, ficamos 2 dias e meio no hostel. Aí fizemos um mutirão de caçar lugar para morar na internet, todo mundo com os computadores caçando apartamento. Encontramos um brasileiro que fazia esse trampo lá de locatário, né? Ele arrumava, acho que ele trabalhava numa imobiliária. Um cara super gente boa, cara. Aí marcamos com ele, encontramos ele num café, trocamos uma ideia, ele mostrou alguns apartamentos pra gente e a gente achou um lá, bem legal, mais barato do que a gente ia pagar no outro, e rolou. Então a gente ficou 2 dias e meio sem casa, e depois já arrumou um outro pra morar. Aí deu tudo certo. Foi bem tranquilo, assim.
R$ 500 dá pra ficar quantos dias no rosto? Em 4 pessoas. Dava bastante. O hostel não era caro, não. A diária era pequeno, cara. Assim, não tinha nada, não tinha café da manhã, nada. Você só dormia. Então Mas vocês, era. tipo, perderam um mês de dinheiro, mais ou menos? Um mês de morar? Ou menos? hum, Nem isso. Não, menos. Até porque o aluguel do apartamento já era mais caro, né? Tipo, R$ 500 Então não pagava o aluguel, né? Então tá suave, eu acho. Não foi uma perca muito grande, não. Mas a parte foi essa, que eu fiz um monte de burocracia que não precisava. Porque Argentina e Brasil é parceria, Mercosul, cacete todo. Então não precisou de nada, cara. A gente fez porque quis fazer certo, né? Pra não ter esses enroscos. Mas não Mas, precisava ter cara, feito nada. se você tivesse que fazer de novo, você faria? Porque eu pelo menos, eu tento fazer as coisas certas o tempo todo. Uhum. Se esse é o certo, mesmo que não precisa, eu acho que eu faria do mesmo jeito. Não, mas a questão nem é certo ou errado. A questão é que, como a Argentina e o Brasil têm portas abertas, não era necessário. Só que Eu vocês não podia, sabiam. eu podia ter feito tudo que eu fiz sem ter passado pelo consulado, sem ter precisado de visto, que não precisa do visto, né? Eu simplesmente me matriculei na escola, comprei a passagem, podia ter ido, podia ter chegado lá onde, eu não lembro se era a prefeitura, ou no lugar que eu fui lá, apresentado o comprovante da escola, falou, estou fazendo um curso aqui, vou morar aqui um tempo, eles iam fazer a carteirinha para mim, eles não pediram nada do que eu tinha feito antes, passaporte, não pediram, é só ter feito direto, mas enfim, a gente fez por outro caminho para garantir, né? Mas é porque é isso aí, Argentina e Brasil tem uma relação muito boa. Agora, para outro país, amiguinho que está ouvindo a gente, vá fazer o certo pra você não se fuder. Faz o certo. Fazendo certo já é foda. Fazendo cagada, nossa. Eu já vi muitos processos darem errado. Seja de visto de trabalho, seja de residência. Eu acho que eu comecei a falar a respeito da primeira vez que eu apliquei para residência, mas eu não fui em lugar nenhum com essa história, né? Eu não falei o que aconteceu. Acho que não. Né? Eu vou deixar a história bem curta. Né? É uma história que levou muitos meses para se concluir. Mas essa foi a única vez que eu usei realmente... como é que você falou? Agente de imigração. Não, agente de imigração é da imigração, né? Eu usei consultoria, vamos dizer assim. Advogados, né? Uhum. E para aplicar. O motivo foi que você não precisa deles, mas a gente tinha escutado que contava pontos você ir por uma via legítima, vamos dizer assim. Né? Até esse momento eu já conhecia pessoas que tinham feito o processo sozinhas, né? Porque na verdade você preenche os formulários, você... Representante de imigração, acho que é a palavra certa. Sim, vamos dizer assim. A gente ouviu que se você fizesse através de uma firma de advocacia, isso aí contava pontos a seu favor, porque você está mostrando que pelo menos você tem como custear tal processo. E a gente fez tudo exatamente como devia no sistema de pontos que a gente falou agora a respeito. A minha parceira na época era a principal aplicante, eu também contava alguns pontos e a gente não tinha pontos sobrando, mas tinha um pouquinho mais do que suficiente para aplicar. A gente fez o processo todo, aplicou tal, recebeu teve um agente de imigração oficial, né, que se apresentou, foi envolvido no caso, depois de alguns meses, que isso aí são meses realmente, você fica na expectativa sem poder fazer nenhum plano de médio a longo prazo, porque você não sabe se você vai, ou seja, o seu visto de trabalho tem uma data para terminar, você não sabe o que vai acontecer na sua vida depois daquilo, então você está esperando sua residência dar um parecer. Eu tô nessa aí agora. Exatamente. E assim, eu simpatizo pra caralho, porque é uma situação foda. Você não poder planejar o seu futuro, que tem elementos que fogem do seu controle, é foda. E Só espera. isso. Aguenta aí. Faz o que tem que fazer e aguarda. Isso. É o que a minha esposa fala. Fez a sua parte, tá fora da sua mão, esquece. Agora não depende mais de você. Mas por exemplo, eu queria voltar pro Brasil agora no fim do ano. Não consigo. Não dá mais. Exato. Se você aplicar, pode esquecer. Não consigo prever. A gente tá muito próximo de aplicar. E eu não consigo prever quanto tempo vai demorar. Meu visto acaba em setembro. Eu não posso renovar porque eu vou dar entrada nesse rolê aí. Eu tô numa situação que a gente costuma chamar aqui de limbo. Isso. Se você
Se você aplicar, você não consegue renovar seu visto de trabalho, você falou? Pode ser que você não possa trabalhar? Não, aqui no Canadá é assim, quando você aplica para um visto, extensão ou qualquer outra coisa, o status que você tinha fica mantido até sair a decisão. Porém, não é tão simples assim. Você não pode sair do país, porque se você sair e voltar, você perde o status. Entendi. E bem provável que você perca o processo todo, inclusive. Então, existe essa limitação. Enquanto você está nesse limbo de análise de visto, por qualquer razão, extensão, mudança ou qualquer outra situação, você fica com o status mantido e você não pode alterar ele de jeito nenhum. E para alterar esse status, por exemplo, sair e voltar do país, você altera ele. E aí você perde. Antigamente, você tinha a opção de comunicar para o seu, desde que você já tenha um oficial de imigração relacionado ao seu caso específico, uma pessoa que você possa conversar diretamente, que está olhando o seu processo. Você poderia falar que por motivo de família você tem que ir para o Brasil por 3 semanas e voltar, tal. Se fosse uma coisa que você se comunica. Devem haver exceções, sim. Eu não vou dizer que não tem, mas eu não conheço, porque eu não pesquisei e a gente não precisou delas. E outra, quem que vai arriscar se você tiver na dúvida, né? Nem fudendo. Se eles tiverem, por algum motivo, que entrar em contato com você, mesmo que seja por e-mail, mas você não tá no país, foda. Não. Ninguém quer passar por esse estresse, né? Não precisa. Exato. Espera aí, relaxa essa bunda aí e aguarda. Então, enfim, a gente teve meses e meses e meses dessa situação. Quando o processo saiu e foi negado, a gente recebeu um dossiê que tinha tudo que foi trocado de documentação entre o empregador da minha ex-namorada e a imigração. E, inclusive, a transcrição de uma conversa telefônica entre o chefe dela e o agente de imigração. E esse cara é um cara que, assim, muito preto e branco, sabe? Meio robótico, até. E não é uma má pessoa. Mas ele, ao invés de só falar sim, fulano de tal trabalha aqui, sim. Na capacidade de gerenciamento, sim. Ela faz isso, sim, faz isso, sim. Porque a gente não falou nenhuma mentira no processo. Ao invés disso, ele teve uma conversa de 45 minutos com o cara, que foi feita a transcrição oficial e tal, onde ele tentou ensinar o agente de imigração como fazer o trabalho dele. Tipo, não é bem assim, a gente tem uma hierarquia, não é que ela exatamente está ao comando da operação inteira, porque esse cara era participativo na operação de gerenciamento e dono. Mas ela, tecnicamente, estava no topo da cadeia alimentar. Isso era um restaurante, uma cadeia de restaurantes muito grande. Ela estava no topo da cadeia alimentar, então o feedback dela com relação à chefe era para o lado. Ela não tinha ninguém acima, a não ser dos donos, né? Então, não era mentira que ela estava a cargo de gerenciamento do lugar. Era só que era uma coisa cooperativa, que ela não gerenciava sozinha. Então, o cara poderia simplesmente ter concordado com todas as perguntas, ele não estaria falando nada de errado. Só que, ao invés disso, ele foi querer explicar como que o sistema funciona e como a imigração deveria perguntar essas coisas. Uma cagada sem tamanho. Isso daí, com certeza, fodeu o processo. Por causa disso, a gente recebeu o resultado, recontratou os advogados e apelou. E para apelar era mais ou menos o valor da primeira aplicação de novo. Demorou de novo outros meses e foi negado outra vez. E eu acho que no processo inteiro, por causa das taxas, como é que fala? Dos advogados. Honorários do advogado. Isso, exato. Acho que morreu uns 10 mil nesse processo, na época. Vixe. E foi feio. Foi coisa de depressão mesmo. A gente recebeu o resultado final no dia do aniversário dela. Foi punk. Que desagradável. Você contou essa história meio por cima lá no episódio do Desilusões, né? Você fala um pouquinho dela. Falei? Putz. Você falou um pouquinho, sim. Nem me toquei. Mas não foi tão profundo assim, mas você comentou um pouco aí que esse cara atrapalhou tudo, né? Que ele era só falar, ok, ela trabalha aqui, ela é gerente, valeu, obrigado. E o cara ficou inventando história e fudeu o processo de vocês, né? Exatamente. Excelente. Uma pessoa maravilhosa. Pois é. Acabei até ficando mais próximo dele depois por causa de outro trabalho.
Por causa de uma vingança que eu tava planejando. Não, ele Acabei ficando bem desapareceu. próximo dele. Ele desapareceu, ninguém escuta falar do nome Olha dele. que esquisito, rapaz. Ninguém vê ele mais, faz uns anos já. Em outro episódio eu posso contar o que aconteceu com a segunda vez que eu apliquei, porque eu só virei residente na minha terceira aplicação. Mas para não ficar muito nisso, eu já vi muita cagada acontecendo nesses processos, porque eu acho que eu comentei no episódio anterior também que acabou se tornando parte do meu trabalho criar vistos de trabalho para pessoas qualificadas virem do exterior e trabalhar em hotelaria aqui. É engraçado, porque quando eles já estão aqui, você quer garantir que eles tenham um visto de trabalho renovado, você faz um processo super elaborado, super específico, para garantir que pessoas daqui não sejam qualificadas para você poder contratar pessoas de fora. E quando você está querendo contratar alguém daqui porque você está desesperado, você faz o trabalho parecer o trabalho mais simples do mundo, tá ligado? Tá certo. É uma arte. Eu vi tanta cagada já acontecer, cara. Assim, graças a, né, até hoje, nunca deu pepino com o meu trabalho diretamente, mas eu vi pessoas conhecidas que se lascaram bastante, inclusive gente que jogou tudo pro alto para vir para cá ou para ir para outros países que eu conheço sem planos. Vamos lá, vamos ver o que dá. Eu conheço alguém, eu vou arrumar um trabalho. Vendeu casa, vendeu tudo e foi. Conheci um pouco tempo atrás. Foi embora faz umas 3 semanas. Veio para cá, jogou tudo pro alto e falou, vou lá, vou arrumar um trabalho, visto, eu vou ficar lá para sempre. E não é bem assim, né, cara? Pode até ser que aconteça, mas você tem que ter sorte, tem que ter um plano. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Tem muita burocracia envolvida nisso. Fica uma reflexão aqui, amiguinhos. Se você for só dar uma viajada e curtir, turistar, beleza, compra sua passagem, vai, divirta-se e volte. Agora, se você quer ficar aí, faça como o nosso amigo Henrique. Paga alguém, faz direitinho, porque o bagulho é tenso, né? Não Cara, dá pra ficar bobeando, não. Eu gostei muito disso que você falou. Você precisa ter um plano e sorte. Exatamente. Também. Aonde a sorte entra nessa história? É o momento que você está vivendo. Os momentos são diferentes no sentido imigratório, porque como a gente já falou diversas vezes, essas políticas imigratórias elas mudam. E se você tiver sorte, às vezes essa política imigratória vai favorecer você. Exatamente. E é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. A política imigratória favoreceu a profissão da Tataína, e é por isso que a gente vai conseguir aplicar para residência permanente. E vão conseguir. Maravilha. Vão conseguir. Não, vai rolar. Agora é uma questão de tempo, mas o lance é que o que você falou, antes de ter sorte, você precisa ter um plano. Exato. Aí, trabalhando no seu plano, se você tiver sorte, acontece mais rápido. Vamos ilustrar isso com um provérbio bem bonitinho. Reze Qual? como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Nossa, cara, eu vou tatuar isso nas costas, mano. Agora pode pôr até Tatua o aqui, ó. He-Man. Põe o He-Man dando risada no final do episódio. É isso mesmo! No episódio de hoje, nós aprendemos. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. Antes de ir ao banheiro, veja se tem papel. Essa foi filosofia de He-Man, hein? Sensacional. Maravilhoso. Filosofia de bar. É. Vou dar um exemplo de falta de sorte, tá? Tem um camarada meu, ele conseguiu a residência, tá? Então a história não terminou mal. Ele conheceu uma moça fantástica que é enfermeira e, assim como o Henrique descreveu, a profissão dela aqui está favorecida no momento pela imigração. E ele acabou conseguindo aplicar através dela e eles já estavam no relacionamento fazia uns 5 anos até esse ponto. Só que ele tentou aplicar por si mesmo, anos antes. É aquela coisa, a pessoa já tá assim, cansada do trabalho, tá numa situação meio desesperada, não pode fazer plano, não sabe se vai ficar aqui para sempre, se não vai, enfim. Principalmente quando você conhece alguém também que você tá no relacionamento, muitas vezes aquele visto é o que segura o relacionamento. Tem um monte de coisa envolvida nisso, né? E... Não é o meu caso. Nem o meu. Mas já foi em uma outra ocasião. Eu espero que não seja nem no futuro. Exatamente. Mas, por exemplo, esse amigo meu,
esse é um exemplo de falta de sorte, mas de desespero também. Ele estava num momento onde ele era um chefe de cozinha com uma especialidade até bem ímpar, assim, difícil de encontrar. Então a gente construiu um processo para ele, para ajudar na residência dele, e ia dar tudo certo. Era só uma questão de tempo. Só que eu nunca tive que passar por isso, porque às vezes que eu tentei fazer as minhas aplicações foi como posição de gerenciamento. Então, já é meio que parte do contrato que você não pode ser gerente de algum lugar se você não tiver um domínio da língua, né? Então, não é exigido. No caso dele, que era chefe, ele tinha que fazer o teste de inglês, né? Tinha que fazer o IELTS. Então, isso é uma coisa, para quem não sabe, dependendo do seu trabalho, você tem que provar que pelo menos um certo nível de conhecimento da língua local você tenha. Então, isso é uma coisa que você pode fazer a qualquer momento. Você não precisa ter um trabalho seu que te peça para fazer isso. É uma coisa que é até útil você ter um teste desse tipo, se você quiser ir para um país de língua inglesa. Lembrando que esses testes têm validade, tá? Tem validade, é 2 caro, ou 3 anos, acho. E tem vários níveis. Esse camarada meu tinha que tirar, se eu não me engano, 5.5 no IELTS. Esse é fácil. Exato. Para terminar a aplicação dele. Ele não escutou o que a gente aconselhou para ele. Nesse ponto já fazia uns 6 ou 7 anos que ele estava na Nova Zelândia. E sempre renovando o visto de trabalho. E a gente falou em vários outros momentos que era o momento de aplicar. E ele não quis fazer. Então, às vezes, você faz a sua sorte e o seu azar também. Quando finalmente ele resolveu fazer, era um momento concorrido, não me lembro por quê. Ele foi exigido fazer o negócio do teste, que até então nem era obrigatório. Se tornou obrigatório quando ele fez essa aplicação. Para quem não tinha trabalho, que é óbvio que você tem que dominar a língua. Aí ele vai se matricular para fazer o curso. É um curso pequeno de 1 semana e depois o teste. Ele faz o curso. Quando ele tem que escolher a data da prova em conjunto com o agente de imigração dele, ele descobre que não tem teste disponível por 4 meses, porque é de tão concorrido que é isso. E o visto de trabalho dele no momento ia vencer em 1 mês. Aí ele se colocou num beco sem saída, né? Aí ele falou, porra, fodeu, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E a gente falando para ele, calma, informa o seu agente de imigração da data que tem disponível, fala, olha, eu vou marcar a primeira data, mas eu não tenho o que fazer daqui até lá. É a primeira data que, isso é uma lei nova, vocês vão ter que me encontrar no meio do caminho, né, me ajudar. Ao invés de fazer isso, ele entrou em pânico e ele marcou a prova o mais rápido possível que tinha, do nível acadêmico, para fazer. E ele uma sequência de cagada. E já tinha um inglês sofrível. Aí imagina o que aconteceu. Não passou na prova, porque nem gente que está na universidade aqui, que nasceu aqui, vai passar em teste acadêmico, muitas vezes, porque as pessoas de língua inglesa não estudam gramática, então tem muita coisa. Se perguntar para elas o que é um pronome, o que é um advérbio, o que é um artigo, eles não sabem. Só deixando claro que, geralmente, para imigração, o acadêmico não funciona. O que funciona é o general, que é o mais normal. O acadêmico é para você fazer alguma faculdade, para fazer algum curso que eles exigem. O curso da Tataína exigia nota 7 do IELTS no acadêmico, por exemplo. O bagulho é foda. E aí tem alguns jeitos de se safar nisso. Por exemplo, se a pessoa é excelente para compreensão, mas não sabe escrever, você, faz o máximo para você tirar 10 dos seus fortes para compensar os outros. E assim por diante. Ele já tinha o inglês sofrível, não passou, obviamente, e perdeu a aplicação. E todo o dinheiro que ele investiu por causa desse detalhe. Mas esse brother tinha tudo para dar certo, hein? Pelo amor de Deus. Exatamente. Ele é brasileiro ou de onde ele é? Italiano. Como, por exemplo, o euro é mais forte, muita gente, por exemplo, que vem da Itália, que eu lido muito, ou da França, ou da Alemanha e tal, eles meio que menosprezam. Se não dá certo, foda-se, eu volto para o meu país, porque a moeda vale mais, tá ligado? Mas muitas vezes as pessoas... O plano B deles é bom, né? O plano B deles é bom, exato. E muitas vezes... exceto... É bom, mas não é, né? Muitas vezes as pessoas falam esse tipo de coisa de frustração também. Não. O plano B é bom. Só que, obviamente, ele não é melhor que o A. Porque senão não seria B.
Sim, mas olha, a Europa não é assim é, excelente como as pessoas imaginam. No momento, desde a crise de 2008, muitos lugares ainda não se levantaram, cara. Se você não for um casal, por exemplo, na Itália, se você não for um casal e os dois têm um salário de tempo integral, não é uma vida fácil, viu? Coisa que aqui, por exemplo, já não existe. Se você for um casal com salário mínimo, você vive super bem. Eu teria muita história para contar de coisas que deram certo, assim, por motivos estranhos, e muitas coisas deram errado que ninguém esperava. Imigração é foda, velho. Burocracia é foda. Tem muita coisa que é fora do nosso controle com relação a isso. Very good. Very good. Alguma consideração a mais aí para dizer? Tem a parte minha do Canadá, que eu não falei. É verdade, ficou para trás. Mas eu posso falar dela rapidamente, ou a gente pode falar na parte 3. Eu acho que você parte pode guardar 3. para a parte 3. Pode ser. A gente abre com isso. Tá, mas dando um panorama geral do que vai acontecer, então, um spoiler dos próximos capítulos, eu vim pro Canadá em 2 etapas. A primeira para conhecer, como turista, e depois eu vim para ficar. E aí eu tenho coisas para falar sobre as 2 situações. Então vai ser interessante para quem quer ser turista e vir para cá como turista, e vai ser interessante também para quem quiser vir para ficar, morar, estudar, essas paradas aí. Então eu tenho esses 2 processos para discutir com vocês ainda e para mostrar como que faz, o que faz, o que não faz. Legal. Eu ia dizer também para quem tá ouvindo ou vendo a gente, se tiver alguma dúvida em relação a isso, escreva aí nos comentários que a gente tenta responder. Escreve nos comentários. Ou responde lá no texto, ou a gente responde no próximo episódio também. Ou chama nós também. Segue Sim. nós no Instagram. Pode mandar no perfil do Abroad que nós responde. Pode mandar no perfil pessoal que nós responde. Só não manda pro Caio, porque o Caio tem que mandar carta pra ele. E a gente ainda não sabe o endereço dele, tem que descobrir. E demora, porque vai de barquinho, Caio, demora pra caramba. Se você tiver uma pergunta pra fazer para o Caio, faz pra gente e a gente faz pro Caio. Isso. Boa. É uma espécie de um universo paralelo aqui. Tá no planeta Terra, mas ninguém sabe direito aonde. Fica num lugar cheio d'água. Em volta só tem água. A consideração final seria: se você tem a intenção de migrar legalmente a longo prazo, para qualquer lugar que seja, faça a sua lição de casa bem direitinho. Porque existe muita oportunidade no mundo inteiro hoje em dia, muita oportunidade para que você possa migrar legalmente. Tudo Mas depende de como... Isso que o Caio falou é sensacional. Você precisa de um plano e de sorte. E para ter sorte, você precisa estar ligado. Porque as coisas mudam, as coisas alteram. E se você não estiver ligado no que está acontecendo ao seu redor, você perde a oportunidade. Então a sorte é, igual esse amigo dele que ele contou aí, ele perdeu uma oportunidade. Quando ele perdeu essa oportunidade, não é azar. Isso é falta de planejamento, falta de ficar ligado nas paradas. Então uma boa parte dessa sorte aí, ó, é a responsabilidade sua, de ficar esperto no que está acontecendo. Boa parte das vezes você faz a sua sorte. Isso aí, amigãos. Então, até a próxima. Foi um papo bem massa. Tchau! E a gente se vê em algum outro país qualquer aí. A gente se encontra. Beleza? E o quê? Aquele beijo onde? No boga. No boga. Então tá Adeus. bom. Beijo no boga. Tchau. Tchau. Arrivederci. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Paixões.